Fala pessoal, vamos então para o terceiro vídeo. Lembrando de novo aqui, quem de repente está chegando a esse vídeo aqui como o primeiro vídeo, né? E não viu os outros dois que vieram antes, eu recomendo bastante que veja os outros dois vídeos, porque tudo que vai ser falado nesse vídeo e no próximo depende daquilo que foi falado nos dois primeiros vídeos, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de confronto entre sistemas táticos. Deixa eu me tirar daqui. Aqui a gente tem na equipe vermelha um exemplo de 4-3-3, né? Uma linha de 4 aqui. Essa linha de 3 fazendo um tripé 1-2, né? Com 1 na base e 2 na ponta. E essa linha de 3 aqui, com os jogadores das pontas bem espetados perto da linha lateral, né? Contra a equipe azul que está num 4-4-2 linha, né? Uma linha de 4, outra linha de 4, 2. Então, imaginando que a bola está aqui com o número 4, a gente pode perceber algumas coisas. De um modo bem básico, bem inicial, dá para ver, por exemplo, que existe uma certa superioridade numérica aqui nessa região central da equipe azul em relação à equipe vermelha. Então, provavelmente, com as equipes dispostas dessa forma, vai ser complicado essa bola circular aqui pelo corredor central. Vai ser complicado a equipe vermelha conseguir progredir pelo corredor central. É claro que não é impossível, mas só é um pouco mais complicado. E esses espaços aqui, nos corredores laterais, naturalmente, são os espaços mais chamativos para que a equipe circule a bola e tente progredir no campo, progredir da zona de criação para a zona de conclusão, para vencer a defesa da equipe adversária. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma jogada que poderia acontecer para que esse 4-3-3 da equipe vermelha, disposto dessa forma, conseguisse sucesso contra esse 4-4-2 da equipe azul. Então imagina o número 4. Bom, primeiro, imagina que na equipe vermelha, esse número 10 aqui é a peça-chave, é o playmaker. Esse número 10 é o Messi da equipe, é o Neymar da equipe, é o De Bruyne da equipe, é o Modric, é o Bruno Fernandes, é o Martin Odegaard, enfim, dessa equipe, é o Arrascaeta dessa equipe, enfim. E aí a gente precisa fazer a bola chegar nele. Então imagina o número 4 dando um passe para o 5, que abre para o número 2, que vai tentar buscar esse extremo lá bem aberto, o número 11, e aí o número 11 vai fazer o passe para esse jogador que está sendo buscado, né? O número 10, que vai tentar um passe de ruptura para que o número 9 consiga receber a bola por trás da linha da defesa e tente marcar o gol. É óbvio que no momento em que essa bola começar a circular para cá, a equipe azul vai se movimentar mais para perto daquele corredor também, né? Vai pendular, vai bascular para aquele lado, mas existe um espaço grande aqui, então essa é uma possibilidade de jogada que faria valer a vantagem do desenho desse 4-3-3 em relação ao 4-4-2 para a equipe vermelha tentar fazer um gol. Esse é só um dos vários exemplos de jogadas, de ideias que poderiam ser trabalhadas para que a equipe vermelha saísse vencedora nesse confronto com essa plataforma da equipe azul. Aqui a gente tem um segundo exemplo. É claro que aqui essas bolinhas pretas e brancas são muito grandes para o campo, né? Estão ocupando o espaço, cada bolinha ocupa um espaço muito grande, não está na escala correta. Mas enfim, isso tudo é bem básico, só para a gente ter uma ideia mesmo. Então imagina aqui que você tem a equipe preta em 4-4-2 e a equipe branca num 4-2-3-1. Aí até aqui já está desenhado isso que eu chamo de borboleta, né? Parece uma borboleta,
que é essa borboleta do 4-2-3-1 aqui na região central, né? Então, aqui no anterior, a equipe do 4-4-2, que era azul, estava defendendo. A gente imagina agora, então, que a equipe do 4-4-2, que é a preta, está atacando. Como é que a gente poderia pensar o confronto entre o 4-4-2 atacando e organização ofensiva e esse 4-2-3-1 e organização defensiva? Vamos imaginar que esses espaços aqui são os que de alguma forma vão ser atacados pela equipe preta. E aí você tem esses triângulos aqui. Conforme a gente já viu lá nos desenhos, né, dos sistemas táticos, esses triângulos aqui sendo bem importantes para que alguma jogada nessa região aconteça, né? Então imagina que esse jogador lá, o zagueiro, está com a bola, ele faz o passe para um jogador no meio, que abre para um extremo, e aí esse extremo, imagina que ele se desloca com a bola, conduzindo a bola para essa região, que é a região que precisa ser atacada, de modo que ele consiga deixar o marcador dele para trás, de alguma forma. E aí esse jogador aqui também se desloca para receber essa bola aqui na frente, né? Então, o que acontece nessa situação é que esse jogador aqui da equipe branca, ele vai ficar na dúvida. Se ele sair para marcar o extremo da equipe preta que se deslocou em diagonal, ele vai deixar livre esse atacante que se deslocou aqui. Se ele continuar fixado nesse jogador avançado que se deslocou para cá, o extremo que, em tese aqui na nossa ideia, conseguiu vencer o marcador dele e entrou em diagonal, ele vai ficar livre para poder fazer uma tabela com o outro jogador avançado ou para penetrar pelo corredor central e tentar fazer o gol, enfim. E aí, repito, isso aqui é só uma ideia de uma movimentação possível, alguns movimentos da bola, né, alguns passes e algumas movimentações também de deslocamento e movimentação sem bola, de modo que esse 4-4-2 possa vencer esse 4-2-3-1, deixando aqui na zona de conclusão um jogador da defesa adversária em dúvida, né? É sempre uma coisa interessante da gente tentar quando a gente está em organização ofensiva. Abre aspas. Futebol é um jogo de imposição de estilos. Quem falou isso foi o nosso querido Parreira, que é um cara que já pensa o futebol de maneira estratégica, de maneira aprofundada há muitos anos, né? E essa questão da imposição de estilos é muito interessante de se pensar. Para chegar no que seria um estilo, para a gente pensar em imposição de estilo, primeiro a gente tem que pensar que todo técnico tem uma ideia geral e os princípios táticos que ele defende, que ele acredita que são interessantes como maneira de jogar. É o que a gente chama basicamente de ideia de jogo, né? Então todo técnico tem uma ideia de jogo na cabeça, independentemente do time, né? do clube onde ele esteja trabalhando nesse momento, ou da seleção onde ele esteja trabalhando num determinado momento. Ele tem uma ideia geral e princípios táticos gerais que fazem a cabeça dele, que ele gosta, que ele tenta implementar. Ele tem uma ideia de jogo. Essa ideia de jogo precisa se transformar num modelo de jogo bem elaborado. E aí, o modelo de jogo é um processo complexo e aberto, que depende sempre do contexto. Essa palavra contexto é muito importante, né? O modelo de jogo é uma espécie de união entre a ideia de jogo do técnico, né? Ou seja, a ideia geral e os princípios táticos que ele defende a priori, com as circunstâncias de momento, com os jogadores especificamente que ele tem à disposição dele naquele momento, com a cultura daquele clube ou daquela seleção que ele está treinando naquele momento, e com outros contextos, outros aspectos desse contexto. Por exemplo, qual competição que ele está disputando naquele momento, né? Qual é a característica daquela competição, enfim. Então, quando a ideia de jogo encontra todos esses outros fatores circunstanciais,
você consegue montar aquilo que se chama de modelo de jogo. Novamente, é um processo complexo e aberto, porque ele está sujeito a modificações o tempo inteiro, a depender das circunstâncias. Só, por exemplo, pensando num desses aspectos circunstanciais, que são os jogadores que estão à disposição do treinador. Ora, tem jogadores que são vendidos, outros jogadores são comprados, jogadores que se lesionam no meio da competição, jogadores que você acaba trazendo da categoria de base para testar no profissional, enfim. Então, as circunstâncias mudam, o modelo de jogo, eventualmente, em um aspecto ou outro, pode mudar também. E o modelo de jogo é um meio para um fim. Ele é a linha orientadora de todo o trabalho do técnico, né? Ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio para que se atinja o fim. E, obviamente, esse fim, essa finalidade, é algo que a comissão técnica vai discutir com a diretoria para que se tracem os objetivos daquele clube ou daquela seleção naquela temporada. E aí, com esse modelo de jogo bem elaborado nas mãos, a gente precisa concretizar isso, transformar isso em desempenho nos jogos. E para isso a gente precisa treinar. Então, todos os aspectos do modelo de jogo têm que ser muito bem conhecidos por toda a comissão técnica, de modo que eles consigam passar isso da maneira mais detalhada e mais didática possível para os jogadores nos treinamentos, para que tudo aquilo seja trabalhado e treinado e condicionado na cabeça dos jogadores nos treinamentos, para que finalmente a gente consiga desempenhar em campo concretamente aquilo que está no modelo de jogo. E aí, com o tempo, aquela equipe consegue criar uma identidade, ou aquilo que o Parreira está chamando de um estilo. Então, quando ele fala que o futebol é um jogo de imposição de estilos, é realmente isso. É uma equipe tentando impor o seu estilo a outra equipe, e vice-versa. E esse estilo, essa identidade, deriva do treinamento que foi feito em cima de, ou tendo como base, um modelo de jogo bem elaborado, que tem como aspectos mais fundamentais a ideia geral e os princípios táticos que aquele treinador defende, né? Abre aspas. O treinador, como principal responsável de todo o processo de treino, assume a função de construir um modelo de jogo para sua equipe, elaborando os princípios que deseja ver respeitados pelos seus jogadores. Fala do professor Dr. Júlio Garganta. Vou falar um pouco mais dele mais para frente. Mas só corroborando essa ideia do papel do treinador e da construção do modelo de jogo, né? Vamos lá, um trecho de um livro aqui. Pep Guardiola, né? O Pep é, neste momento, um treinador eclético que se aproxima da ideia da integração dos modelos de jogo, do futebol total, se entendido como um futebol fluido, um futebol líquido. Slaven Bilic, o ex-jogador e hoje magnífico treinador do West Ham, fez o prognóstico de que a próxima revolução tática será a morte do esquema. E Guardiola vai se aproximando do limiar de tal revolução. Abre aspas. Os sistemas de jogo não importam. O que importa são as ideias, disse ele. Trecho desse livro aqui. Pep Guardiola, A Metamorfose. Eu acho que em português é A Transformação, alguma coisa assim, do Martí Perarnau. Martí Perarnau já tinha escrito outro livro sobre o Guardiola, né? Um primeiro livro com uma capa meio avermelhada, e esse aqui é o segundo. Então, aqui a gente já entra numa coisa muito moderna que os técnicos estão pensando, que é justamente essa fluidez do futebol. E aqui você vê o Slaven Bilic falando: a próxima revolução tática será a morte do esquema. Aí entenda o esquema aqui mais como sistema, tá? Ele falou esquema aqui, mas é mais o que a gente entende como sistema. E Guardiola vai se aproximando do limiar de tal revolução quando diz: os sistemas de jogo não importam, o que importa são as ideias. Então é uma visão mais ampla e menos engessada, digamos assim, sobre aquilo que se quer de uma equipe num campo. Então, cada vez menos os técnicos estão pensando em sistemas táticos engessados. Cada vez menos aquele hibridismo que a gente já falou lá atrás está acontecendo, está sendo implementado. Então é muito comum você ver uma equipe hoje
assumindo 2, 3 estruturas diferentes em organização ofensiva, por exemplo, ao longo de um mesmo jogo, e 2 estruturas diferentes em organização defensiva ao longo de um mesmo jogo. Essa fluidez está cada vez mais presente, né? Abre aspas, ainda nessa ideia, né? Os sistemas não existem mais no futebol. É tudo sobre os espaços deixados pela oposição. E os espaços não estão mais entre as linhas, mas entre os jogadores. A habilidade está em ser rápido para encontrá-los e saber o momento certo para atacar. Quem falou isso foi o Luciano Spalletti, que é o treinador de uma das equipes mais interessantes de se acompanhar nesse momento, que é o Napoli, que nesse momento aqui em que eu estou gravando o vídeo está liderando o campeonato italiano, liderando o seu grupo na Champions League, e os caras estão jogando muito mesmo. O Spalletti está dando uns nozinhos táticos em vários outros treinadores, várias outras equipes, né? Então é mais um que corrobora essa ideia de que aquele aspecto mais engessado dos sistemas no futebol tá morrendo na cabeça dos técnicos, né? A questão é cada vez mais essa busca pelos espaços. E aí a gente volta lá para o começo, né? Quando eu falo que tática é a gestão do espaço do campo, é a gestão do espaço de jogo, é a gestão dos espaços que vão aparecendo e vão sumindo ao longo do desenrolar de uma partida, né? Então o Spalletti fala que os espaços não estão mais entre as linhas, mas entre os jogadores, porque com times, com equipes cada vez mais fluidas nessa disposição no campo e nessa movimentação no campo, os espaços estão cada vez mais aparecendo entre os jogadores, não necessariamente entre as linhas que já estão super bem postadas ali no campo a todo momento, né? Então é muito importante treinar nos jogadores a capacidade de perceber esses espaços que se abrem aqui e ali a todo momento e atacar esses espaços. Curiosidade histórica. Quando a gente fala de futebol é muito legal pensar em história, né? E falar em tática, falar em análise tática, análise de desempenho, é falar também na evolução da tática, na evolução do pensamento tático, né? A gente consegue aprender muito quando a gente estuda um pouco de como é que esses aspectos táticos evoluíram, né? Então, uma imagenzinha aqui do futebol lá das antigas, século XIX, na Inglaterra, para ilustrar isso para servir de pano de fundo aqui do que a gente vai falar. Isso aqui é um sistema 1-9, que você talvez nunca tenha visto na vida, mas já existiu. A coisa era mais ou menos disposta desse jeito mesmo. É a primeira, entre aspas, sistematização tática do futebol, lá em meados do século XIX, quando a mentalidade ainda era muito próxima à do rugby, né? O futebol, na Inglaterra nasceu do rugby, e a mentalidade de movimentação no campo lá no começo ainda era um pouco parecida com a do rugby, e existia a primeira sistematização tática, entre muitas aspas, né? É esse 1-9, que aí depois se transformou no 1-1-8, depois no 1-2-7, depois no 2-2-6, já formava 1-2-7 já formava esse desenho de triângulo, e o 2-2-6 já formava esse desenho de quadrado, até chegar finalmente no clássico 2-3-5, ou se você contar o goleiro também, essa é outra forma de se falar os sistemas, né? Contando o goleiro, aí você tem um 1-2-3-5, né? 1, 2, 3, 5, que formava essa pirâmide, essa grande pirâmide aqui. Foi conhecido, né, historicamente como o sistema pirâmide ou o sistema clássico. Então, se o 1-9 é a primeira, entre aspas, sistematização tática do futebol, o 1-2-3-5 é de fato a primeira grande sistematização tática. Foi quando o futebol, quando os técnicos começaram a dispor as suas equipes em campo de maneira mais equilibrada, né? Aproveitando melhor os espaços. Inclusive, o 1-2-3-5 foi o sistema tático da seleção uruguaia, campeã da primeira Copa do Mundo, em 1930. E a partir daí você já tem toda uma história de evolução tática que chega até os dias de hoje. É claro que tem muita coisa hoje que o pessoal às vezes trata como novidade, que não é novidade.
muita coisa que se faz hoje já era feita décadas e décadas atrás, mas claro, hoje se faz com jogadores muito mais bem condicionados fisicamente, jogadores muito mais rápidos, a questão da gestão dos espaços de jogo muito mais, é, muito mais crítica, né, no sentido de que está cada vez mais difícil abrir espaços por causa da velocidade do jogo e da condição atlética dos jogadores e tal. Então, certos aspectos do jogo que já eram feitos antigamente ganham uma nova roupagem, digamos assim, no futebol moderno. Mas é sempre interessante ver essa evolução, né? E aqui, continuando na questão das curiosidades históricas, só desviando um pouquinho do tema aqui, para a gente se divertir um pouco. Essa aqui é uma imagem do Atlético de Madrid versus Manchester United na década de 50. É uma imagem que foi colorida digitalmente, né? Essa imagem é preta e branca, na verdade, colorida digitalmente. O pessoal que faz esse trabalho de colorização é muito legal o trabalho que eles fazem. E essa aqui, imagem também colorida digitalmente, é da equipe do Fluminense em 1914, lá nos primórdios do futebol brasileiro. Muito interessante notar os uniformes dos jogadores, né? As chuteiras e tudo mais. Então, conhecer um pouco da história do futebol é também uma maneira de entender o jogo hoje. Beleza, vamos então para a parte de análise de atletas, comparação de perfis. Quando a gente fala em análise de atletas, eu estou falando disso aqui, eu estou falando do Mbappé olhando, né, com esses olhinhos encantados aí para as 1000 fotos do Cristiano Ronaldo que ele tinha na parede do quarto dele. Não, né? Papai Joel sabe que não é disso que a gente está falando. Carlo Ancelotti. Aspas para o Carlo Ancelotti. As características dos jogadores se sobrepõem ao sistema. O equilíbrio está em buscar funções ou tarefas táticas específicas para que os atletas as apliquem coletivamente. E aqui aspas para o professor Ricardo Drubsky. O jogo de futebol é essencialmente tático e, por isso, necessita de jogadores que cumprem funções em campo num determinado modelo de jogo. Então a gente já falou antes, né, do caráter essencialmente tático do jogo, já falamos de modelo de jogo, mas aqui você vê o Drubsky e o Ancelotti falando de funções ou tarefas táticas específicas que os atletas precisam cumprir em campo. Então vamos falar um pouco disso. Vamos diferenciar posição de função. Posição é o rótulo do jogador, é o que ele é, entre aspas, né? Goleiro, lateral, zagueiro, volante, meia, atacante, enfim. É aquilo que está lá na carteira de identidade de futebol dele, na carteira de trabalho dele. Já a função é aquilo que ele faz. São os fundamentos mais os deslocamentos, né? A função que ele exerce no campo. Então aqui um diálogo fictício entre o Guardiola e o Caio. O Guardiola fala: Caio, você vai começar na lateral direita, mas vai conjugar funções de zagueiro. Como? Fechando na linha de 3. Quando? Quando tivermos a posse. Por quê? Para termos superioridade na saída de bola. E aqui é muito importante atentar ao porquê. Especialmente nessa comunicação entre técnico e jogador, os jogadores precisam entender, especialmente quando a gente fala de função, os jogadores precisam entender o porquê. Qual é o objetivo, qual é o motivo e o objetivo pelo qual ele está cumprindo determinada função em campo e não outra. E aí aqui a gente pode falar brevemente, muito brevemente, sobre indicadores de desempenho. Aqui eu vou pegar um trecho de um paper do Mike Hughes e Roger Bartlett, que foi publicado lá no Journal of Sports Sciences em 2002. Eu acho que é um paper bastante usado quando se fala da definição de indicadores de desempenho, né? Vamos lá, ele está em inglês, mas vou tentar traduzir aqui. O indicador de performance, né, o indicador de desempenho, é uma seleção ou combinação de variáveis de ação que tem por objetivo definir algum ou todos os aspectos de um desempenho.
Claramente, para ser útil, indicadores de performance, ou para serem úteis, indicadores de performance devem guardar relação com desempenho de sucesso, ou com resultado de sucesso. Então, a primeira coisa, um indicador de desempenho é uma seleção ou combinação de variáveis que você usa para determinar algum aspecto da performance, para mensurar algum aspecto do desempenho, né? Eles precisam ser úteis, eles precisam ser bem específicos, eles precisam estar relacionados com aquilo que se almeja, com desempenho de sucesso, né? Outra parte. Analistas e técnicos usam indicadores de performance para avaliar, para mensurar a performance, o desempenho de um indivíduo, de um time ou de elementos, de partes de um time. Então já é essa característica dos indicadores de desempenho que podem ser individuais ou coletivos. Eles são, por vezes, usados de um modo comparativo, com oponentes, outros atletas ou grupos de atletas e times, né, da mesma área de atuação. Mas geralmente eles são usados de modo isolado como uma medida do desempenho de um time ou de um indivíduo sozinho. Beleza. Então aqui eu vou falar um pouco sobre indicadores de desempenho individual, métricas, aspectos quantitativos e qualitativos. Existem vários exemplos de indicadores que a gente pode adotar para avaliar o desempenho de um atleta, de um jogador. Vou falar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui no goleiro, passe, curto, médio e longo. É cada vez mais importante no futebol de hoje, até como a gente já falou lá atrás, que o goleiro jogue bem com os pés e que ele tenha uma boa habilidade para realizar passes curtos, médios e longos. Então a gente pode, por exemplo, criar uma métrica em que a gente reúna aspectos quantitativos e qualitativos relacionados à habilidade de dar passes curtos, médios e longos para avaliar se determinado goleiro tem aquele indicador de desempenho em alto nível ou não, né? Vamos pensar aqui no zagueiro. 1 para 1 defensivo, né? 1 para 1, 1 contra 1, 1x1, enfim. Fale como quiser isso aqui. 1 para 1 defensivo é um dos indicadores de desempenho mais importantes para um zagueiro. Um zagueiro naturalmente vai se encontrar muitas vezes em situação de 1 contra 1 defensivo. Um atacante partindo para cima dele para tentar o drible, para tentar a ultrapassagem com a bola, enfim. Então a gente pode pensar em métricas reunindo aspectos quantitativos e qualitativos para mensurar o 1 contra 1 defensivo de determinado zagueiro. Aqui no lateral, cruzamentos. Claro, o lateral, especialmente dentro de um modelo de jogo em que os laterais sejam trabalhados para chegar bastante ao ataque, a habilidade, a capacidade de realizar cruzamentos, seja aqui do bico da área, né, da região dos 3/4, seja lá mais próximo da linha de fundo, é uma capacidade muito importante para um lateral que jogue dessa forma, que jogue nesse tipo de modelo de jogo. Então, podemos pensar em métricas, conjugando aspectos quantitativos e qualitativos, para se mensurar a habilidade de cruzamento dos laterais, para ver se aquele indicador de desempenho em relação àquele jogador especificamente, jogador da nossa equipe, jogador da equipe adversária, se encontra em alto nível ou não, né? Aqui, para um volante, circulação e distribuição de bolas. Uma capacidade muito importante de um volante sempre conseguir ter essa facilidade de achar linhas de passe para fazer a bola circular, especialmente se o modelo de jogo do time prevê esse tipo de movimentação em organização ofensiva, né? Aqui o número 7, 1 contra 1 ofensivo. Um extremo vai cair em muitas situações de 1 contra 1 ofensivo, aqui pelo corredor lateral. Isso é muito importante de se mensurar e de se desenvolver para um jogador que jogue nessa posição e que exerça essa função. E aqui, nos avançados, a mobilidade, ou seja, a capacidade de se desgarrar, por exemplo,
da última linha, da linha recuada de defesa adversária, para oferecer linhas de passe, para fazer triangulações, para jogar como pivô, e também a capacidade de fazer movimentos de ruptura para também se desgarrar da linha defensiva e receber a bola em uma zona já dentro da área ou próxima da área para finalizar. Então, mobilidade é um dos aspectos mais importantes de um camisa 9, de um camisa 11, enfim, de um jogador avançado que tenha como função basicamente fazer essa movimentação aqui na frente para buscar jogadas de conclusão, de finalização, enfim. Então, isso aqui foi só uma pincelada muito breve em alguns indicadores de desempenho que a gente precisa considerar a depender da posição e da função que o jogador exerce, e sempre batendo nessa tecla de que a maneira como se lida com indicadores de desempenho é criando métricas. Aí cada clube cria as suas métricas, cada departamento de análise cria as suas métricas, relacionando aspectos quantitativos e qualitativos para que se possa mensurar aquele determinado indicador de desempenho de forma específica, de forma que seja útil para aquele técnico, para aquela comissão técnica poder avaliar o jogador, poder avaliar se está havendo evolução ou não, poder avaliar se aquele determinado jogador se encaixa naquele modelo de jogo ou não, e por aí vai. Então falamos lá atrás do espaço efetivo de jogo, e do epicentro de jogo e do centro de jogo. E agora a gente vai falar das escalas de interação e consciência tática. Escala individual, setorial, grupal, intersetorial e coletiva. Lembra até que, quando eu falei da definição de tática, eu disse que era a gestão dos espaços de campo, que conjugava a disposição dos jogadores e as ações nas diferentes escalas de interação. Agora vamos falar das escalas, né? Que eu chamo de escalas de interação e consciência tática. Então imagina aqui o campo, imagina aqui a nossa equipe disposta num 4-3-3. E aí, se a gente considerar um jogador isoladamente, a gente está trabalhando com a escala de interação individual. Né? Na verdade, se for pensar individualmente, não é exatamente uma escala de interação, né? Mas enfim, é a escala individual. Se a gente pensar no setor inteiro, setor defensivo inteiro, com os dois zagueiros e os dois laterais aqui, a gente está trabalhando com a escala setorial. Se a gente pensar, por exemplo, aqui nos dois zagueiros centrais e no primeiro volante, a gente está trabalhando com a escala grupal. A escala grupal é quando você pega um ou mais jogadores de um setor, mas não são todos os jogadores daquele setor, com um ou mais jogadores de outro setor, mas não são todos os jogadores do outro setor. Né? Então você tem uma escala grupal. Aqui, estou pegando todo mundo do setor intermédio e do setor avançado. Então aqui você tem uma escala de interação intersetorial. Aqui são dois setores por completo. E finalmente, a escala coletiva, que obviamente é a equipe como um todo. Na verdade, eu até deveria ter incluído o goleiro aqui dentro, né? Porque obviamente o goleiro faz parte da equipe. Então, essas diversas escalas de interação e consciência tática são muito importantes de ser conhecidas e trabalhadas pelos jogadores e pelo técnico, pelos analistas, para que você consiga avaliar certas coisas, certas ações, por exemplo, de maneira mais específica. Às vezes você quer avaliar só a movimentação de um jogador isoladamente. Às vezes você quer avaliar essa interação aqui, como é que está acontecendo essa interação entre zagueiros e o volante. Às vezes você quer avaliar o que é que está acontecendo na movimentação e nos canais de comunicação entre dois setores inteiros, enfim, ou entre a equipe como um todo. Então, são as diferentes escalas de interação e consciência tática que óbvio, isso tudo dentro de um jogo, isso tudo está interconectado, né? Essas divisões a gente faz de modo didático, de modo pedagógico, mas no jogo a equipe toda está trabalhando como um sistema único, né? Como um organismo vivo, como a gente até vai ver mais para frente. Mas para quebrar isso
em diversas maneiras de se analisar o jogo, e para a gente conseguir cada vez mais especificidade para analisar as ações que acontecem no jogo, é importante ter essa noção das escalas de interação e consciência tática. E aqui, trazendo o que a gente falou lá no começo também, de que o futebol é imprevisível, né? A gente tenta fazer as análises para diminuir o caráter de imprevisibilidade do futebol. Aqui eu retomo essa questão, mostrando que existe um aspecto previsível, ou mais próximo do previsível no futebol, e um aspecto imprevisível. Essa parte previsível está mais relacionada à escala coletiva, né? A gente acabou de falar das escalas, né? Então, quanto mais aberto, né? Quanto mais se aproximando da escala coletiva, maior é o aspecto de previsibilidade da equipe, ou do jogo, né? Em relação às equipes. E quanto mais a gente fecha para a escala individual, mais aparece o caráter de imprevisibilidade do jogo ou das ações de uma equipe num jogo, né? A gente relaciona isso também com ordem e caos, né? O jogo de futebol acontece sempre numa espécie de limiar entre ordem e caos. Existem alguns aspectos mais próximos da ordem, existem alguns aspectos mais próximos do caos, né? E aí é nesse limiar entre ordem e caos que acontece a criatividade, por exemplo. Porque é óbvio que, por mais que o modelo de jogos contemple todos os aspectos que a gente já viu aqui do jogo de futebol e da maneira de jogar de uma equipe, de forma muito explicada, muito detalhada, muito pormenorizada, a criatividade dos jogadores sempre deve estar presente e muitas vezes vai ser um dos aspectos preponderantes para que os jogadores consigam resolver os problemas que aparecem dentro de campo, né? E aí existe até aquela frase: a ordem alimenta a espontaneidade. Então, a criatividade e a espontaneidade sempre aparecem dentro de algum aspecto macro mais ordenado e mais previsível, mas sempre caminhando em direção a um aspecto micro que é mais imprevisível e mais caótico, né? E aí, claro, quando a gente pensa nesse aspecto imprevisível e na criatividade, a primeira coisa que a gente pensa são nos jogadores mais habilidosos, no drible, nas jogadas inesperadas, para criar situações de gol, né? E aí, a gente precisa falar também de tomada de decisão. Eu falei, inclusive, também na definição de tática, sobre o aspecto da tomada de decisão, né? As ações com bola e sem bola. E a tomada de decisão é uma coisa muito estudada no futebol de hoje em dia. Esse aqui é o professor Israel Teoldo, já vou falar dele um pouco mais à frente também, numa palestra, uma aula que ele deu sobre tomada de decisão no futebol. Esse aqui é um livro do Leonardo Monteiro, só sobre esse assunto, tomada de decisão no futebol. E aqui a gente tem dois jogadores que foram dois craques do futebol inglês e dois grandes tomadores de decisão, né? Dois jogadores com uma capacidade muito grande de tomar decisão de forma assertiva e acertada, né? O Steven Gerrard do Liverpool e o Frank Lampard do Chelsea. E aqui uma curiosidade interessante, ó. No alto nível, um atleta realiza em média 2.500 tomadas de decisão por jogo. Às vezes a gente não tem muito essa noção, mas um jogador em campo, especialmente um jogador que exerce uma função central ali naquela equipe, ele tem que tomar muitas, mas muitas decisões ao longo do jogo. É o tempo inteiro tomando pequenas decisões, né? Para onde você vai se movimentar, qual linha de passe você vai oferecer, como é que você vai dominar a bola, para quem você vai passar, de que forma você vai passar, se você vai conduzir a bola ou vai dar o passe, você vai tentar a finalização ou vai tentar o passe, você vai baixar para ajudar a zaga ou vai se manter naquele espaço, corre para lá, corre para cá, enfim. São diversos tipos de tomada de decisão e inúmeras tomadas de decisão que acontecem por jogo com todos os jogadores, especialmente jogadores que têm essa função mais de cérebro da equipe, né? Então a gente não tem muito essa noção quantitativa, mas é muito interessante pensar nisso. Então os jogadores de futebol são resolvedores de problemas relacionados à gestão do espaço, né? E para resolver esses problemas ao longo do jogo, eles precisam tomar decisões o tempo inteiro.
Aspas. Não basta jogar o jogo. Isso todos fazem. Não basta saber o que fazer no jogo. Isso muitos fazem ou muitos sabem. Acima de tudo, é preciso saber o porquê de cada ação e cada detalhe desse complexo sistema, que possui vários jogos dentro de um jogo. Quem falou isso foi o ex-treinador, né? René Simões. É uma coisa também que é uma frase que corrobora aquilo que a gente falou no início dessa parte, sobre o jogador precisar saber o porquê. Por que ele está fazendo o que ele está fazendo, qual é de que forma aquilo se encaixa na ideia de jogo, no modelo de jogo, qual é o objetivo daquilo, aquela movimentação, aquela abertura de linha de passe, aquele tipo de ataque, tipo de defesas, aquele sistema em organização ofensiva, aquela determinada movimentação em organização defensiva, enfim. É preciso saber o porquê de cada ação e de cada detalhe desse sistema complexo. Tudo isso para falar sobre como é importante, cada vez mais importante no jogo de hoje, se treinar o aspecto cerebral mesmo dos jogadores. Os jogadores precisam compreender o jogo, não são só os técnicos. É claro, os técnicos são aqueles que montam o modelo de jogo, mas os jogadores precisam cada vez mais compreender o jogo de maneira aprofundada, para que eles entendam o modelo de jogo que está sendo proposto de maneira aprofundada e consigam desempenhar em campo da maneira que é esperada. Um caos aqui, né? Abre aspas. Filho, por que você está aí parado e não vai ao ataque como os outros meninos? Joaquim Hernández, pai do Xavi, grande jogador do Barcelona. Né? E aí o Xavi responde, porque se eu não estiver aqui, a bola não chegará até lá. Xavi respondeu isso com 5 anos de idade. Tá aí uma imagem do Xavi com 5 anos de idade. Quer dizer, não sei se ele tem 5 anos aqui, já era maiorzinho, né? Mas ele bem novinho. Aqui um pouco mais velho. Aqui no auge da carreira e hoje como treinador, né? Então, você vê que o Xavi já aos 5 anos de idade tinha uma certa consciência tática que muitos jogadores só vão adquirir muito tempo depois, né? Filho, por que você não vai ao ataque junto com os outros meninos? Porque se eu não estiver aqui, a bola não vai chegar até lá. E eu diria mais, né? Porque se eu não estiver aqui também, se a gente perder a bola lá na frente, não vai ter ninguém atrás para fazer esse balanço defensivo, né? E aqui o Xabi Alonso, outro craque também, que foi companheiro do Xavi na seleção espanhola. O Xabi Alonso dizendo, você tem que saber interpretar o ritmo da partida. Uma partida não tem apenas um ritmo, mas vários. Os jogadores devem entender quando acelerar e quando fazer uma pausa, quando dar 2 toques na bola e quando eles têm que dar 5. Então ele era um cara que tinha uma capacidade muito grande também de controlar o ritmo, de variar o ritmo das suas ações e o ritmo do time, consequentemente, principalmente em organização ofensiva, né? E essa é uma frase bastante significativa de mais uma das coisas que os jogadores têm que trabalhar e têm que ter consciência no futebol moderno, né? E aí vamos para alguns exemplos de confrontos aqui, só para dar alguns aspectos básicos, características básicas desses atletas para a gente ter uma noção de comparação, né? Aqui o Van Dijk e o nosso Thiago Silva. O Van Dijk é um cara muito grande, é um cara que obviamente tem a vantagem do corpo e é um cara que curiosamente também tem muitas conclusões ao gol e muitas assistências. É um cara que se apresenta bastante ao ataque também. Já o Thiago Silva, ele é muito forte na questão do posicionamento. O Thiago Silva é um cara que tem uma capacidade de leitura posicional muito, muito apurada, né? E é um cara muito limpo, é um cara muito técnico para fazer o desarme. É bonito até ver o Thiago Silva jogando, né? E é um cara que tem uma qualidade de passe muito grande também, passe curto e passe longo, em zona de construção e zona de criação. Ele não é um cara que necessariamente chega lá mais para quase que na zona de conclusão, tanto quanto de repente o Van Dijk chega em certos momentos, mas é um cara que tem uma qualidade de passe muito grande. É lógico, aqui são jogadores que se equivalem, que se parecem até em um aspecto ou outro. Estou pegando só coisas muito
específicas assim para dar uma diferenciaçãozinha entre os dois, mas claro, são dois grandíssimos zagueiros que têm muitas qualidades. Outra comparação, Felipe Luiz e o Guilherme Arana. Também dois ótimos laterais esquerdos, né? O Felipe Luiz, o que a gente pode falar dele como diferenciação aqui em relação ao Arana, a questão da cadência. O Felipe Luiz é um cara que, entrando naquilo que o Xabi Alonso falou, é um cara que tem uma capacidade grande também de leitura do ritmo do jogo e capacidade de cadenciar o jogo quando é necessário, e uma capacidade grande também de variar os corredores. Ele é uma espécie de lateral construtor, lateral criador, que joga tanto pelo corredor lateral esquerdo como pelo corredor central também, né? Ele inclusive era meia no início da carreira dele, depois acabou virando lateral e se firmou como lateral, mas tem uma capacidade grande de variar os corredores. E o Guilherme Arana já é um cara de velocidade, uma velocidade que o Felipe Luiz já não tem, é um cara de agudeza no corredor lateral, né? Então é um lateral mais agudo, enquanto o Felipe Luiz é um lateral mais de cadência e de construção por dentro, né? Kanté e Casemiro. Kanté, ele é baixinho, né? Então ele tem muita velocidade. É uma velocidade também que o Casemiro, que é um cara mais grandão, não tem. E o Kanté desarma conduzindo. Isso é muito interessante de notar no médio de contenção ou no médio de ligação, né? O primeiro volante ou o segundo volante. Qual é a característica daquele jogador quando ele desarma? O Kanté desarma conduzindo. Então ele desarma e tende a depois conduzir a bola. Já o Casemiro, ele tem a vantagem do corpo, por exemplo, que o Kanté não tem, é pequenininho, né, franzino. E o Casemiro desarma armando. A tendência do Casemiro é desarmar e já dar um passe, para tentar fazer essa bola já chegar em algum meio de criação, por exemplo, né? Então um desarma conduzindo, o outro desarma armando. Kevin De Bruyne, mais conhecido como Kevin De Bruyne, e o Luka Modric. Também, dois craques, muito difícil você achar diferenças gritantes entre os dois, né? Mas o Kevin De Bruyne é um cara um pouco mais alto, que tem um pouco mais de corpo, né, em relação ao Modric. Então, por exemplo, para ele receber uma bola no entrelinhas de costas, eventualmente receber uma bola de costas para a zaga e aguentar a pressão que vem dos defensores pressionando por trás, né? Talvez ele tenha uma capacidade maior porque tem mais corpo, né? E o volume de remates, de conclusões ao gol e de passe-chave do De Bruyne é um negócio impressionante, assim. Claro que o Luka Modric também faz muito isso, mas o volume do Kevin De Bruyne é um negócio realmente muito impressionante. E o Modric, ele tem uma certa agilidade que o De Bruyne não tem, porque o Modric é mais baixinho, né? Consegue se movimentar e ser mais ágil de uma maneira que o De Bruyne não consegue. E o apoio, uma característica muito forte do Modric também, é o apoio na zona de construção. O Modric, ele muitas vezes baixa bastante até para servir de apoio aos zagueiros e enfim, aos laterais na zona de construção, lá na fase de construção da equipe do Real, quando está em organização ofensiva. Bruno Henrique e Vini Júnior, também, enfim, dois jogadores com características semelhantes. Mas o Bruno Henrique é um cara que ele precisa muito do espaço de força. O que é o espaço de força? É aquele espaço para ele poder correr, para ele poder botar a bola na frente e ganhar na força, ganhar na velocidade do jogador que está fazendo a marcação. O Vini Júnior, que eu acho que hoje é um cara um pouco mais completo do que o Bruno Henrique, ele é um cara que consegue hoje jogar tanto em espaço de força quanto em espaço de habilidade. O que é o espaço de habilidade? É a zona mais congestionada do campo, mais ali para o corredor central, em que você realmente precisa ter habilidade para driblar, dribles curtos, inclusive, para não perder a bola naquela zona, né? Então, o Vini Júnior hoje é um cara que consegue se virar muito bem tanto em espaço de força quanto em espaço de habilidade. E aqui, até falando em outra consideração em relação a espaços, a gente está falando muito a palavra espaço, né, ao longo da apresentação inteira, como eu disse que ia ser lá no começo, né? Aqui outra consideração em relação a espaços. Pensando em consciência tática individual,
a gente precisa, o jogador precisa ter a noção também desses 4 espaços aqui. O espaço entre ele e a bola, e aí você vai ter jogadores que conduzem mais curtinho, tipo Messi, e jogadores que conduzem dando tapas um pouco mais fortes na bola, né? O espaço entre o jogador e o adversário, o espaço atrás do adversário, espaço nas costas do adversário, que eventualmente você pode atacar se você passar pelo adversário, e o espaço às suas costas, que eventualmente você vai precisar utilizar caso, por exemplo, você chegue numa zona do campo que está congestionada e aí você precisa utilizar o espaço às costas para voltar um pouquinho e achar uma linha de passe, enfim. Então é muito importante que os jogadores tenham consciência em relação a esses 4 espaços também. E aqui vamos falar de 3 avançados, né? 3 atacantes, 3 avançados. Eu não gosto muito de falar atacante porque, na verdade, quando o time está em organização ofensiva, todos os jogadores do time são atacantes. Todos os jogadores estão atacando. Assim como quando a equipe está em organização defensiva, todos os jogadores do time são defensores, né? Então, eu gosto de falar mais da zona do campo, né? São jogadores avançados ou recuados, enfim. Então, pensando nos avançados aqui, em uma discussão que eu vi dia desses, o Firmino, Gabigol e o Pedro. É uma discussão que tinha a ver com convocação, seleção brasileira e tudo mais. Veja, a gente pode tentar sair um pouco daquela ideia de eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. É uma comparação mais superficial, né? A gente tem que tentar entender quais são as funções que esses jogadores exercem, quais são as características desses jogadores, para ver se faz sentido compará-los da maneira que as pessoas por aí comparam, em geral, ou não, né? Se não faz tanto sentido assim. E eu digo o seguinte, é um pouco complicado comparar esses 3 caras aqui. Por quê? Porque eles são 3 camisa 9 diferentes. Eles exercem funções diferentes. O Firmino é o que se chama de 9 de apoio. É o falso 9. É aquele 9 que se coloca como jogador de profundidade, mas quando o time entra na zona de criação, ele baixa para a zona de criação e atua quase como um camisa 10, quase como um meia de criação. É um jogador que tem capacidade de baixar na zona de criação, receber essa bola já perfilado para virar de frente e ajudar na criação do time. O Gabigol é um 9, o que se chama de 9 de ruptura. É aquele 9 de receber a bola nas costas da linha adversária para tentar finalizar. É mais ou menos como o Romário, por exemplo, fazia antigamente, né? Para mim, o maior 9 de ruptura da história do futebol, o Romário, né? E o Pedro é um 9 de profundidade e imposição. É aquele 9 realmente mais de área. É óbvio, o Pedro tem a capacidade também de sair da área, tem a capacidade de fazer o pivô fora da área, inclusive. Isso é muito importante. Tem a capacidade de achar um passe também para algum outro jogador e tal. Mas a característica mais marcante dele, ou desse tipo de camisa 9, é o de ser a referência, é o de ser o jogador da profundidade da equipe, o jogador da área, o jogador que finaliza com um toque só na bola, e o jogador que exerce certa imposição física nos seus marcadores imediatos, seja pela altura, seja pela força e tal. Então, caras, é complicado, porque são 3 camisas 9 diferentes. Assim, por exemplo, que o Gabigol e o Pedro jogam juntos no Flamengo, exatamente porque são diferentes, têm características diferentes, né? Então eu não vejo aqui entre esses 3, por exemplo, um melhor. Qual é o melhor desses 3? Não é tanto isso. Qual aquele que mais se encaixa no seu modelo de jogo? Profundidade, o 9 de profundidade vai se encaixar muito melhor. Depende. Depende do modelo de jogo, depende da ideia de jogo e das circunstâncias dos outros jogadores que estão disponíveis para aquele técnico naquele momento e do modelo de jogo geral que está se criando. Observação, existe mais um tipo de 9, só um
parênteses aqui. Existe mais um tipo de 9 que eu considero, né? Considero que existem 4 tipos de 9, né? O 9 de apoio, o 9 de ruptura, o 9 de imposição e profundidade, e esse 9 aqui que eu chamo de 9 Ronaldo / Van Basten, que é aquele 9 que consegue baixar para a zona de criação do campo, mas não para atuar exatamente como um camisa 10, como um criador, mas para partir para cima com a bola, partir para dentro com a bola, para partir em condução com muita velocidade e muita força, até chegar à zona de conclusão e eventualmente concluir em gol. O cara mais espetacular de todos os tempos fazendo isso, sem dúvida, foi o Ronaldo Fenômeno, mas o Van Basten, que era um cara também muito habilidoso, também tinha essa capacidade. Eu considero esse 9 Van Basten Ronaldo como mais um tipo de 9, né? Beleza, fecha parênteses. Cuidado com os números, né? Vamos falar sobre a análise fria. A análise nunca pode ser fria. Você nunca pode se basear apenas nos números para tentar entender o que acontece no jogo, né? Exemplo aqui de uma análisezinha feita pelo pessoal da Data ESPN sobre o Ralf do Corinthians. Não lembro exatamente em qual temporada que essa análise foi feita, mas vamos lá. Dado: Ralf do Corinthians faz em média 3 desarmes por jogo do Campeonato Brasileiro. Beleza, esse é um dado bruto. Faz 3 desarmes por jogo, em média. Informação: o volante Ralf é o 13º nesse quesito. Então, no quesito quantidade de desarmes por jogo, o Ralf é apenas o 13º entre os jogadores ali da posição dele no Campeonato Brasileiro. Conhecimento: o forte do jogador, porém, é seu posicionamento, que possibilita várias interceptações da bola antes que cheguem aos adversários. Então você vê, se você considerar apenas o dado e essa informação aqui, você vai falar, pô, o Ralf é só o 13º nesse quesito, não está muito bom não. Mas quando você contextualiza, você vê que ele faz poucos desarmes porque ele busca muito mais a interceptação da bola, ou seja, ao invés de buscar o contato com o jogador do time adversário, o contato físico, ele tenta antecipar. Ele tenta interceptar a bola antes que ela chegue no adversário, justamente para que ele não precise bater de frente com o adversário, né? Não precise do contato. E aí, sabedoria. Então aqui você tem a repetição das informações lá. E aqui, ó, isso explica seu baixíssimo número de faltas e de cartões amarelos, potencializados por característica pessoal e de encaixe no modelo de jogo instalado pelo treinador na equipe, de formação compacta e de recuperação imediata da posse da bola. Então, quando você coloca o dado e a informação dentro de todo o contexto, você passa da ideia de que o Ralf não está muito bem, porque é só o 13º nesse quesito, para a ideia de que o Ralf está fazendo um ótimo trabalho, porque ele consegue várias interceptações e, consequentemente, ao buscar sempre a antecipação, ele comete um número baixíssimo de faltas e recebe um número baixíssimo de cartões, né? E isso acaba se encaixando muito bem no modelo de jogo instalado pelo treinador para aquela equipe naquela temporada. E aqui, talvez, um dos casos mais clássicos, né? Imagina o seguinte, imagina um jogo, e aí você tem esses dados aqui em relação às duas equipes. Chutes a gol, uma equipe 18 chutes, a outra 14. Faltas cometidas, uma equipe 11 e a outra 14. Impedimentos, essa equipe aqui 3 e a outra 0. De repente, sem saber, você pode até entender que a equipe estava atacando bastante e aí acabou entrando em impedimento mais vezes, enfim, pode entender isso como um sinal de força ofensiva, de volume ofensivo. Posse de bola, 52% para essa equipe, 48% para essa. Analisando isso aqui, sem saber quem são as equipes, qual foi o jogo e tal, a gente pode pensar que de repente, sei lá, esse jogo foi... esse time aqui deu mais chutes a gol, cometeu menos falta, teve mais posse de bola. De repente foi 1-0 para essa equipe, 2-0, 2-1, ou foi empate, 1-1, 2-2, algo desse tipo, né? Pois é. Mineirão, 2014. Alemanha 7,
Brasil 1. Maior derrota, maior vexame aí da história da seleção. Essa seleção aqui, que deu 18 chutes a gol, cometeu menos faltas e teve mais posse de bola, foi a seleção brasileira. Então, esse é um exemplo clássico de que a gente nunca pode se deixar levar só pelos números que a gente vê no jogo, especialmente esses númerozinhos que a gente vê nas transmissões de televisão, esses mais imediatos e mais superficiais, né? A história do jogo, para você entender a história do jogo, você tem que ver o jogo, tem que analisar o que aconteceu no jogo, analisar as ações do jogo, para poder entender o que aconteceu, o porquê de ter acontecido cada coisa, e poder fazer uma análise completa, né? E corroborando isso, uma fala do professor Júlio Garganta. A informação não está apenas ligada à quantidade, mas também à qualidade, não sendo, portanto, plausível procurar obtê-la à custa da tortura dos dados, que consiste em dobrá-los até que nos forneçam os resultados pretendidos. Né? Então, é muito importante atentar à qualidade dos dados, colocar os dados em contexto, né? Para que a gente não obtenha as informações que a gente quer obter torturando os dados, né? Dobrando os dados até que eles forneçam para a gente aquilo que a gente já está querendo saber, ou já está querendo definir a priori, né? E aqui, aspas para o professor Garganta de novo. Não obstante o recurso a meios sofisticados, a proliferação de bases de dados não garante por si só o acesso à informação pertinente para treinadores e investigadores. Torna-se imprescindível dar um sentido aos dados recolhidos, explorando-os de forma a garantirem um acesso à informação considerada importante. Né? Exemplos reais de conteúdos de análise. Né? KPIs individuais e coletivos, tecnologias. Vamos lá. Essa aqui é uma imagem do Guardiola quando ele estava no Bayern de Munique. E aqui um trecho do livro, daquele livro lá, né? Guardiola, a Evolução. Abre aspas para o Martí Perarnal. Além do campo de jogo, Guardiola contribuiu à modernização do Bayern em vários aspectos que rodeiam a equipe. Criou uma poderosa dinâmica de análise dos rivais, aparelhando o clube com uma ampla equipe de analistas formados por ele. Então, você vê que até nas principais ligas do mundo, com os principais técnicos do mundo, a importância é cada vez maior que se dá à análise, né? E aqui vamos a alguns exemplos. Essa aqui, eu não sei exatamente se é uma análise de clube, uma análise assim, profissional, ou se foi alguma pessoa que colocou essa análise na internet, algum estudioso do jogo. Mas é um exemplo aqui de análise do Atlético de Madrid, a maneira que o Atlético de Madrid faz a sua construção do jogo, né? Então, uma imagem com vários detalhes. Essa é uma das maneiras de se trabalhar a análise de jogo de um adversário, por exemplo. Aqui um exemplo de métricas, né? De KPIs. Quando fala em KPI, né? Key Performance Indicators, né? Indicadores-chave de desempenho. É aquela ideia de indicadores de desempenho que a gente já falou antes, métricas relacionadas a aspectos quantitativos e qualitativos para se avaliar indicadores de desempenho. Aqui é um exemplo realmente que aconteceu num clube. Foram feitas algumas métricas para se avaliar a velocidade de circulação da bola, intensidade ofensiva e intensidade defensiva. Né? Vários aspectos foram colocados em conjunto para chegar a essa ideia de intensidade ofensiva e intensidade defensiva. E aqui uma comparação de certos times, de certa rodada do campeonato, o resultado do jogo, enfim. Uma maneira que te permite comparar o desempenho da sua equipe em alguns aspectos em relação a outras equipes. Aqui um exemplo também de análise profissional, de análise de rival, né? Como é que o rival se dispõe, como é que aquela equipe que você está analisando se dispõe em campo, quais são as formações que essa equipe mais usa, por que corredor a equipe costuma atacar mais quando vai entrar no último terço, o momento de início, né, a fase de construção, como é que ela se dá, algumas possibilidades, enfim.
Aqui outro tipo de relatório também para analisar, relatório pós-jogo, né? Em que você analisa aqueles dados mais superficiais, posse de bola, tempo de posse, finalizações, etc. Mas você pode analisar também questões mais interessantes que podem se converter em modificações na sua forma de treinar, por exemplo. Como isso aqui, por exemplo, né? Em que zonas do campo em que mais aconteceram naquele jogo desarmes? Em que zonas do campo em que o nosso time mais perdeu a bola, perdeu a posse da bola? Em que zonas do campo aconteceram mais passes errados da nossa equipe? Né? Em que zonas do campo aconteceram mais faltas, etc. Aqui um outro exemplo de análise profissional também. Você está analisando uma equipe, aí você vai ver os gols sofridos por aquela equipe. Esses gols sofridos foram mais em ataque posicional, em transição defensiva, em que zonas do campo, enfim, mais no primeiro tempo, mais no segundo tempo, diversos aspectos que podem ser avaliados para se entender como é que uma equipe joga, como é que uma equipe se comporta no campo. Aqui uma avaliação de cobranças de pênalti, né? Se avaliar como é que esse jogador costuma cobrar os pênaltis, quais são as regiões do gol onde ele mais costuma colocar a bola. E o verde aqui são os gols que ele fez e os gols desperdiçados. De repente isso aqui é muito interessante, né? Para você treinar um goleiro, falar, pô, esse cara aqui costuma perder mais pênaltis, mais aqui nessa região, mais nesse quadrante aqui, enfim. Então, aqui um exemplo de análise mais coletiva e aqui um exemplo de análise individual. Aqui um comparativo estatístico que foi feito com o jogador Nonato, que hoje está lá no Ludogorets, mas estava no Fluminense, né? Para se entender como é que ele conseguiu evoluir, né, de 2019 para 2022 em relação a vários aspectos, né? Acerto de passe, as chances criadas, passe-chave, que foi um indicativo muito importante de que ele estava se encaixando muito bem no modelo de jogo do técnico do Fluminense naquele determinado momento. Aqui uma possibilidade interessante de análise também, que foi feita lá no time do Santos, das regiões do campo onde aconteceram conclusões ao gol, num espaço de, sei lá, de 10 jogos, de 15 jogos, alguma coisa assim. E aqui na letra G, onde saíram os gols, né? E eu não sei, aqui onde estão os xizinhos, de repente são bolas para fora, e os pretos aqui são bolas que foram na direção da baliza, mas que não entraram, alguma coisa assim. Mas você consegue ter, ao longo de um determinado período de tempo, uma noção clara de aonde que sua equipe faz mais gols, onde que sua equipe perde menos gols, se vale a pena continuar tentando tantos chutes assim de longe, de longa distância ou não, enfim. Aqui também uma análise do Palmeiras no Brasileirão da Série A, um intervalo de 24 rodadas. Aqui os adversários, se foi derrota, empate ou vitória. E uma variação, aqui um gráfico de variação de certos indicadores, de gols esperados concedidos e média de gols esperados, contra quais clubes a gente conseguiu levar mais perigo ao adversário, quais clubes conseguiram levar mais perigo à nossa defesa. Aqui uma análise de shots, né? De chutes, de conclusões a gol, no Fla-Flu, os locais do campo em que aconteceram as conclusões a gol de um time ou de outro, então você consegue ter uma ideia gráfica, uma ideia visual muito, muito clara de em que regiões do campo, em que regiões da zona de conclusão, por exemplo, a sua equipe mais está tentando finalizar e a equipe adversária também. Aqui um gráfico de comparação entre vários jogadores aqui, Messi, Benzema, o Gabriel Barbosa, né, Gabigol, e o Arrascaeta. Uma comparação em relação a vários indicadores de desempenho, né? De gols esperados, né? Que é levar perigo basicamente ao gol adversário, eficiência, passes no terço final do campo recebidos, enfim,
E aí você tem, cada jogador aqui é representado por uma cor, e você tem os gráficos aqui de como que aquele determinado jogador se encaixa nesses indicadores de desempenho, tanto de forma individual como em comparação aos outros jogadores também. Aqui uma coisa muito interessante, que é um gráficozinho mostrando a comparação entre vários jogadores, alguns até que não jogam mais, né? Esse gráfico já tem alguns anos, de scanning frequency, quer dizer, é a frequência de quebra de pescoço, aquilo que a gente chama de movimentação de pescoço, de quebra de pescoço, que é aquele movimento que o jogador faz antes de receber a bola para poder mapear o campo, para poder mapear os espaços ao seu redor e os espaços mais afastados também, de forma que quando ele receba a bola, ele já, entre aspas, saiba exatamente o que vai fazer, né? Então é muito interessante você ver os jogadores que estão acima aqui nesse gráfico, né? O Xavi acima de todo mundo, o Lampard e o Gerrard, que eu falei lá atrás, aparecem bem colocados aqui também, né? Enfim, o Mbappé também é muito interessante isso, né? Que é um atacante, um avançado, mas que também tem essa capacidade muito grande de quebrar o pescoço para mapear as áreas no seu entorno, e essa aqui certamente é uma habilidade muito importante de ser trabalhada e desenvolvida pelos jogadores. Aqui um outro exemplo de o Gabriel Jesus, é uma análise individual que o Manchester City fez do Gabriel Jesus, comparando ele com outros jogadores da mesma posição, da mesma função, lá na temporada 19-20, quando ele ainda estava no City, né? Então, de que forma, as bolinhas pretas são ele aqui, de que forma ele entra em comparação com outros jogadores em relação a diversos aspectos, né? Gols esperados, dribles, chegadas na área, percentual de passes acertados, percentual de duelos aéreos vencidos, né? E por aí vai. E aqui uma frase do Bruno Fernandes, né? Que hoje está lá no Manchester United, que ele diz o seguinte: gosto de ver as análises e perceber quantos passes falhei, quantos passes errei, né? Quantas bolas recuperei, quantos passes longos consegui, quantos foram bons e quantos foram maus. Gosto de procurar essas coisas, estes pormenores, porque penso que eles podem fazer a diferença no futebol. Quando chego a casa depois de um jogo, é difícil adormecer devido a toda a energia acumulada. Por isso, o que faço é ir ver o jogo. Vejo aquilo onde estive bem e procuro aquilo em que estive mal para tentar melhorar. É o tipo de consciência que é cada vez mais importante para um jogador que quer se destacar no alto nível, né? Então, até para subsidiar esse jogador com muitas informações importantes, o trabalho dos analistas é cada vez mais relevante, né? E os próprios jogadores muitas vezes procuram os analistas para que eles forneçam ao jogador um material específico sobre aquele jogador, para ele mesmo se autoavaliar, né? Aqui um outro exemplo de uma métrica que foi usada, e aí, enfim, eles criaram essa métrica de produtividade da posse de bola e oportunidade de gol da sua equipe em relação às outras, e produtividade da posse das equipes contra a equipe desse analista, e oportunidade de gol das outras equipes contra a equipe desse analista, né? Então, esses dois indicadores de desempenho em relação à sua equipe e em relação às outras equipes quando jogam com a sua equipe, né? E aí um gráfico, um ranking, um gráfico aqui bem visual. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro qual é a equipe em questão aqui da pessoa, do analista que fez esses gráficos. Mas dessa forma, bastante visual, dá para ter uma noção clara de como a sua equipe se encontra em relação às outras nesses indicadores de desempenho, né? Numa determinada temporada, num determinado campeonato. Aí, lá na Espanha, você tem o Media Coach, que é uma empresa que está fazendo um trabalho incrível. Eles colocam essas câmeras nos estádios, e aí os técnicos, em tempo real, eles têm acesso a diversas imagens já trabalhadas dessa forma aqui. São câmeras que conseguem mapear o jogo com um ângulo bem aberto,
e em tempo real, ali no tablet que eles têm na mão e no aplicativo lá, no software, eles conseguem já ter, seja o técnico, seja o analista passando informação para o técnico, em tempo real durante o jogo ou no momento do intervalo, enfim, eles conseguem ter uma noção clara, gráfica, visual do que está acontecendo no jogo, de como é que está a disposição dos jogadores no jogo e de diversas informações em relação ao comportamento dos jogadores na partida, né? Que obviamente é algo muito importante para que o técnico possa fazer ajustes durante o jogo, que de repente ele teria mais dificuldade de fazer se ele tivesse que observar tudo sozinho ali na beira do gramado, né? Então é uma empresa que está fazendo um trabalho impressionante, assim, o software realmente é incrível e é uma tendência do futebol. A tendência é isso se espalhar cada vez mais. Aqui a Stats Perform, que é outra empresa que também faz um trabalho incrível. Você vê que eles têm parceria com a Premier League, quer dizer, a Liga da Inglaterra, a Liga da Espanha, a Liga dos Estados Unidos, essa aqui, não lembro qual não lembro se é a alemã, a Liga Francesa, e estão fazendo um trabalho de alto nível, fornecendo imagens como essa aqui, por exemplo, né? Quer dizer, eles conseguem ver uma jogada e em tempo real mapear qual é a zona mais provável de movimentação aqui do ataque para fazer o gol, né? A zona em que há mais probabilidade de se fazer o gol, se houver uma ocupação desse espaço. Ou, por exemplo, aqui o jogador está progredindo com a bola e ele tem as diferentes linhas de passe abertas para ele. E aí, em tempo real, o programa calcula o nível de dificuldade e de recompensa, né? O balanço entre dificuldade e recompensa, o balanço como é que fala? Custo-benefício, né? De cada uma dessas linhas de passe. Então, por exemplo, você vê aqui, o nível de dificuldade para essa linha de passe é muito pequeno, mas a recompensa é muito pequena também, porque é um passe para trás de um jogador que não tem grande condição de levar perigo para o adversário. Já essa linha de passe aqui, desse jogador que nem aparece na imagem, o nível de dificuldade é grande, relativamente grande, e o nível de recompensa é grande também, porque é um passe para uma zona mais adiantada do campo, que obviamente vai levar mais perigo para o adversário. Então, esses programas estão fazendo coisas cada vez mais incríveis e é impressionante o caminho que a tecnologia está tomando no universo do futebol hoje em dia. É muito legal de ver. Aqui a King Analytics, que é uma empresa bem conhecida aqui no Brasil e nas Américas, para fazer esse trabalho junto com os clubes de análise de desempenho, análise de dados e tal. Aqui são alguns clubes, e até a CBF, mas clubes para os quais a King Analytics fornece ou já forneceu os seus serviços durante algum tempo. O Cruzeiro, que foi campeão da Série B, a King trabalhou com o Cruzeiro. A King trabalhou com o Villarreal, também que subiu para a Série A da Espanha. Trabalhou com o Grêmio e com o Palmeiras em conquistas de títulos aí nos últimos anos. Trabalhou com o Atlético Paranaense também, se não me engano, nesse ano, na ida do Atlético para a final da Libertadores. Enfim, é um trabalho também muito importante e muito interessante que tem sido feito. Aqui abre aspas para o Monti, o diretor esportivo do Sevilha. Big Data é o futuro, ou melhor, o presente do futebol. Aqueles que ainda não utilizam serão deixados para trás. Os dados reduzem o risco e nos ajudam a tomar decisões. Antes era quase tudo por intuição. Agora, os dados nos permitem ter certeza em alguns aspectos. Mas é impossível substituir o olho humano. Então aqui mais uma frase para corroborar essa ideia de como os dados e a tecnologia estão ajudando cada vez mais os clubes e as comissões técnicas a montar o seu modelo de jogo e a concretizar o seu modelo de jogo no desempenho dos jogadores nas partidas e conquistar vitórias e conquistar títulos, enfim. É um movimento sem volta, né? E aqui, só para descontrair, a evolução nos métodos de transmissão das informações. Antigamente, bem antigamente mesmo, né? Um grande campo desenhado aqui no chão, com as pecinhas sendo colocadas aqui, e o pessoal todo olhando em volta
as ideias que o técnico estava passando, ou depois já na era da televisão, imagino que era bem complicado, né? Porque, quer dizer, você não tinha tantas câmeras nos jogos, você não tinha a tecnologia do computador, que fica mais fácil para ver um vídeo, né? Tinha que ser aquele esquema de videocassete, ficar rebobinando para ver de novo, não sei o quê. E hoje em dia a coisa está nesse nível aqui, né? Quer dizer, por exemplo, o Zé Mourinho lá no Roma colocou um telão gigantesco perto do campo de treinamento, com imagens que estão sendo trabalhadas por um software para já passar para os jogadores dentro do campo diversos aspectos aqui que precisam ser treinados, ou então uma televisão de alta resolução aqui, em outro clube também, aqui no Betis, mostrando já comparativos aqui, análises comparativas entre alguns jogadores para passar essas informações para a equipe, enfim. Então, a tecnologia realmente, como eu falei, é um caminho sem volta. A ideia é que isso se espalhe cada vez mais pela Europa e aqui pelas Américas e nos Estados Unidos e em todos os lugares onde o futebol está se desenvolvendo ou precisa se desenvolver, né? E eu nem falei sobre tudo, né? Eu falei pra caramba, falei sobre bastante coisa, mas eu nem falei sobre tudo. Eu vou citar alguns tópicos aqui para aprofundamento, para quem tiver interesse de alcançar um nível ainda maior no entendimento do jogo e do futebol moderno, né? Eu considero que a grande maioria das pessoas que gostam de futebol provavelmente são apenas espectadores passivos, como eu chamo. Existe uma quantidade bem razoável de pessoas que entendem o jogo no nível básico. Esse material todo aqui, eu acho que pode colocar vocês com os dois pés bem fincados num nível intermediário de entendimento, já vislumbrando o nível avançado. Uma quantidade bem pequena de pessoas entende o jogo no nível avançado e uma quantidade ínfima de pessoas entende o jogo no que eu chamo de nível expert, que é o nível dos grandes treinadores, né? Ou seja, dos técnicos que trabalham em grandes clubes ou seleções já há muitos anos, né? Estão nesse dia a dia do futebol em alto nível há muitos anos. Obviamente é uma quantidade ínfima de pessoas que chega nesse nível, mas para nós, para os meros mortais, a coisa fica sempre entre o espectador passivo e o entendimento avançado, né? E aqui, como eu disse, eu acho que dá para a gente fincar os pés no entendimento intermediário, já vislumbrando o avançado. E aí, por exemplo, em organização defensiva, eu não falei muito dos tipos de marcação, até citei encaixe setorizado, marcação por zona, marcação individual, mas existe muita coisa ainda para se aprofundar disso. Eu não falei sobre gatilhos de pressão, ou também chamados de indicadores de pressão, a movimentação da linha recuada em bola coberta ou descoberta, que seria uma coisa mais interessante de falar e de mostrar por vídeo, mas tem vários aspectos, enfim, da organização defensiva que a gente pode buscar analisar num jogo que eu não tratei aqui. Organização ofensiva, tipos de vantagem, vantagem posicional, vantagem qualitativa, vantagem cinética, enfim. Tipos de ataque, ataque posicional, ataque direto, ataque rápido, repertório de momentos de aceleração, passe de ruptura, passe entre linhas, o passe longo, a condução e drible, enfim. Tem muita coisa também que dá para aprofundar em organização ofensiva. Princípios de ação, né, que muita gente chama de princípios estruturais ou fundamentais. Eu falei mais dos princípios gerais e de alguns princípios operacionais, mas não falei tanto de princípios de ação, por exemplo, contenção, cobertura ofensiva, cobertura defensiva, balanço ofensivo, balanço defensivo, enfim, unidade ofensiva, unidade defensiva, enfim, diversos princípios que também fazem parte da construção de um modelo de jogo e do treinamento dos jogadores, e que são princípios mais pontuais, que eu chamo de princípios de ação mesmo, são princípios que vão reger efetivamente as ações específicas dos jogadores
nos determinados momentos ali do jogo. Nos momentos do jogo eu também não tratei, né? Como eu falei lá atrás, eu não tratei aprofundadamente dos momentos de bola parada. Isso é um outro tópico também que dá para ser muito aprofundado. Estratégias ofensivas contra defesas muito fechadas. Quando eu falei em organização ofensiva, eu falei de alguns aspectos que podem até se encaixar nisso, mas não toquei nesse tópico de forma específica. Na análise dos atletas ali, eu não falei de goleiros, né? Aquele comparativo que eu fiz ali. Eu peguei várias posições, mas não falei de goleiros. E existe todo um universo do futebol de trabalho com os goleiros que está cada vez mais complexo, mais interessante. Ferramentas estatísticas que são usadas no futebol hoje por todos os departamentos de análise e essas empresas que trabalham com análise, né? Então, por exemplo, o Instat, o iScout, também não cabe aqui falar e aprofundar nisso, mas é um outro tópico também interessante e importante de se conhecer no futebol de hoje, e por aí vai. Então, o futebol de hoje, eu faço um paralelo, eu gosto muito de futebol americano e do basquete da NBA também, e nos esportes americanos já é muito comum, há muito tempo, você ver todo esse aprofundamento, todo esse mergulho na análise de dados e na tecnologia, né? Isso demorou um pouco até chegar com mais força no futebol, mas agora chegou para valer. E hoje em dia você tem, especialmente no futebol de alto nível, você tem a possibilidade de conseguir tudo quanto é tipo de informação sobre tudo quanto é tipo de equipe e jogador, e com muita tecnologia envolvida, de modo a que a gente possa conhecer e entender os pormenores do jogo cada vez mais. Beleza, agora para o último vídeo, a gente vai falar sobre a perspectiva acadêmica sobre o futebol moderno e mais alguns tópicos para finalizar, beleza? Vejo vocês no último vídeo, galera.